Boa noite a todos, boa noite, Hermes. Gostaria de agradecer o convite, é um imenso prazer estar retornando para casa, né, por assim dizer. Como você disse, sou egresso da quinta turma. Fazer relações internacionais foi um marco muito significativo na minha vida, principalmente por estar morando em Dourados, por todo o corpo discente e docente que eu tive a oportunidade de interagir, né? Como o Hermes falou, as minhas pesquisas elas se relacionam ao comércio internacional, comércio internacional de alimentos e as políticas comerciais e, consequentemente, os possíveis impactos na segurança alimentar. Eu fiz o meu TCC com a professora dessa disciplina, a professora Adriana, tentando verificar essa dinâmica de comércio internacional e política comercial, relacionando as barreiras comerciais impostas pela China à soja brasileira. E acabei me apaixonando pelo tema de comércio internacional de alimentos e, consequentemente, acabei fazendo um mestrado um ano após terminar a minha graduação. Em seguida do mestrado, eu tive um hiato no doutorado, né, eu defendi no começo do ano passado, e trabalhei numa trade de carne, aqui do Campo Grande, onde estou residindo atualmente. E foi uma experiência muito boa para entender essa dinâmica, principalmente o papel do Estado, questões de comércio internacional, que eu tinha uma resistência muito séria. Posteriormente, fiz o doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, o primeiro programa de pós-graduação na área, que é interdisciplinar, segundo curso de relações internacionais. Então, acabei por indo e não indo para lá por conta da pandemia, que a gente não está tendo presencial. Então, eu vou bater um papo com vocês, tentando mostrar um pouco dessa dinâmica do comércio internacional e edição do trabalho, de como tem sido o papel do agronegócio nessas duas questões. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Essa apresentação. Bom, o tema é o papel do Brasil no comércio internacional, né, como eu disse. O agronegócio tem uma relevância muito significativa na nossa pauta exportadora. Eu acho que, como vocês já têm conhecimento, né, responsável por cerca de 48% das exportações brasileiras. Então, meu método de trabalho vai se centrar nele, mas também vou abordar alguns outros fatores, como a parte da falta de importação do Brasil e a consequente desindustrialização que tem acontecendo, principalmente desde a década de 80. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente remete a um conceito elaborado pela Universidade de Harvard, mais especificamente pelo Departamento de Administração de Empresas e Negócios, que era elaborado por Davis em 1957, que buscava traduzir a dinâmica do comércio de alimentos com a indústria naquele momento. Então, eles entendem esse conceito de agronegócio como uma soma de interações que envolvem o comércio de produtos oriundos do agronegócio. Então, seja desde antes da porteira, como a cadeia de insumos, dentro da porteira, como a produção, de fertilizantes, manejo do solo, até o serviço de comercialização e entrega de produto final ao cliente. Então, eles surgem em 1957 com vários business nos Estados Unidos. Em 1980, eles chegam ao Brasil como um conceito de complexo do agronegócio, mas em 1957, após esqueci de tirar quando você dá o retorno, tá? Tá. Foi. Então, ele surge em 1957 no contexto pós-guerra, devido à aproximação dos pesquisadores entender o que estava acontecendo entre a produção de alimentos e a indústria. Em vista das exportações de alimentos durante a guerra, o suprimento de soldados, se dava muitas vezes pela industrialização desses produtos, através do passado, para ter uma logística mais rápida, uma população, uma modalidade. E eles tiveram esse esforço a aproximar, então, a produção de alimentos desse fenômeno da indústria de comercialização e elaborar esse conceito em 1957. Posteriormente, vem o conceito da escola francesa de cadeia de alimentos e viés, que tenta abordar de uma maneira mais setorial para o desenvolvimento de políticas públicas, por exemplo, a produção dentro da indústria, e complementa um pouco esse conceito. Mas o conceito básico é esse exposto, desde as operações antes da fazenda até depois, envolvendo o que a gente entende então como agronegócio. Então, a gente tem que ver como uma cadeia de formação sistêmica, a gente pode entender como funciona esse fenômeno. Então, se tratando um pouco do comércio internacional brasileiro, trouxe a balança comercial
total do agronegócio, vamos mostrar um pouco da relevância que o agronegócio tem na geração de divisas do país, né? Só o agronegócio, por exemplo, teve uma participação de 48%, como eu disse anteriormente, para vocês na balança comercial do ano passado. Então, assim, mesmo com os fenômenos climáticos, mesmo com uma baixa oferta de alimentos gerada por esses eventos, as exportações cresceram cerca de 20%, né? E a gente bateu o recorde de exportações no ano passado, bateu o recorde de 2011, atingindo 120 bilhões do agronegócio, né? Então, assim, mostra um pouco da relevância que a gente tem nesse mercado, seja na produção e na exportação de grãos, agora também das proteínas animais, por exemplo, em água, que está no início significativamente, principalmente com as ações bilaterais que tem informado. Então, eu trouxe um pouco desses dados para mostrar para vocês, né? Então, o total das exportações no ano passado foram cerca de 209 bilhões, com participação do negócio em 48%. Então, vamos acessar o banco comercial, vou dar uma ideia para vocês dar uma contextualização. E a maior exportadora do Brasil, nosso carro-chefe é a soja, né? Uma participação muito significativa na geração de divisas, seguido da carne bovina, que tem ganhado espaço, principalmente na China, devido à urbanização, à migração da população rural, o desenvolvimento, a geração de renda. Então, a dieta da população chinesa tem mudado para um consumo maior de carne bovina e, consequentemente, o Brasil tem exportado mais para a China. O curioso é que a China ela paga um valor um pouco mais elevado para o Brasil nas carnes, porque elas não pedir portos específicos. Eles pedem um mix de carne, isso leva um pouco a facilidade de importação do produtor e também a questão de valor. A soja ela teve uma variação de 2020 para 2021 de valor de 30% por conta da demanda aquecida. O Brasil tem começado a exportar soja para outros países. A Malásia, se não me engano, nós compramos bastante soja do país, crescendo em participação. E outro fator que chama atenção é também a questão da carne bovina, da carne suína, que tem ganhado participação na nossa exportação do Brasil. O Brasil é o quarto maior produtor e o quarto maior exportador de carne, mas tem crescido nos últimos anos devido à carne suína. A carne foi uma quebra de demanda, né? A China, consequentemente, aumentou as exportações de carnes, tanto de frango, tanto de bovina, a demanda, e isso acabou por ter um efeito sistêmico de alta de carnes no mercado internacional. O preço da carne bovina bateu esse ano recorde, cerca de 9.600 mil dólares por tonelada. Então, o Brasil tem se beneficiado dessa exportação desses produtos. E mesmo com o embargo chinês de cerca de 3 meses, o Brasil ficou mais de aumento de participação de 8,5%. Então, a gente pode ver também a força que tem nesse setor. Né? Então, a carne de frango teve uma valorização de 20% por conta desses efeitos de demanda e de oferta. E uma coisa que me chama a atenção na questão do Brasil foi a questão de que a gente perdeu cerca de 28% da nossa exportação por causa de uma safra que a gente teve no Brasil. E, em tese, a gente esperava que isso fosse gerar uma medida de alta no comércio internacional como um todo, e não acabou gerando. O produtor acabou vendendo também esse livro com um preço maior ou menor, mas acabou por acarretar na baixa atrativa para a ração. E isso acarretou no aumento do preço das rações e, consequentemente, da proteína animal. Também temos outros produtores, o Brasil é o maior produtor de soja hoje, compete diretamente nos Estados Unidos, mas não fala no primeiro lugar, é o primeiro maior produtor e maior exportador. Da carne bovina e da carne de frango, nós somos o segundo maior produtor e o primeiro de exportação. Café, nós somos líder. O milho, a gente não figura entre os 4 primeiros. E algodão, a gente é o quarto maior produtor, mas o segundo maior exportador. Então, a relevância do algodão na nossa exportação no Brasil também tem crescido de uma maneira assim, notável. Então, as exportações do agronegócio para a China, elas entraram na soja em grãos. Acho que o saldo, se não me engano, da China de comércio foi cerca de 40, 60 bilhões, provavelmente fugiu dados específicos. Mas a gente pode ver o crescimento da carne bovina, de modo que até 2010 a participação das exportações de carne bovina da China no Brasil eram praticamente assim, não significativas.
Então, a partir do boom, do desenvolvimento econômico, uma mudança de guerra causada pelas organizações mundiais alimentares, a China vem comprando mais carne no Brasil, e a celulose. Também gostaria de destacar que na própria exportação aqui do agro, né, a gente tem produtos muito importantes que utilizam na exportação do Brasil, que é o minério de ferro e os derivados de petróleo, mas eles não vêm com uma forma de exportação do agronegócio. Então, 32% das nossas exportações tiveram a China, o saldo comercial foi 41 bilhões. E em relação ao segundo maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos, a gente tem uma participação de cerca de 3 vezes mais que a China em relação às exportações do Brasil. Então, a falta de exportações desse ano, eu quero para você, é uma ferramenta bem interessante para quem tem curiosidade para trabalhar com dados durante ao lado do negócio, bem simples, é um panorama bem interessante para quem quer começar a desenvolver pesquisa. Chama AgroStat, é bem fácil de acesso. E aqui já fechou agora, né, de janeiro a junho, mais ou menos, valores, já exportou cerca de 80 milhões, complexo só de liderando, principalmente agora entre março e junho, tem uma exportação bem significativa, né, no mundo, no Brasil pode atingir março e julho. E temos dentro do estado, né, mais forte, Mato Grosso, grande produtor de soja no Brasil, São Paulo também, devido muita questão do Porto Santos. E o valor dividido aqui pelos nossos parceiros comerciais. Né? Aqui é a União Europeia sendo afiliada, mas temos China, União Europeia e Estados Unidos, um valor ainda pouco específico. Mas e as importações brasileiras? Bom, eu gostaria de trazer a nossa importação brasileira, a gente não possível assimetria, né? Na verdade, não possível, uma evidente assimetria que acontece quando a gente trata do comércio internacional brasileiro, que é a importação de produtos com valor agregado, por exemplo, produtos fertilizantes, óleos, produtos técnicos de transformação. Também tivemos uma grande importação decorrente do Covid de medicamentos e produtos farmacêuticos, né? Mas sempre produtos com alto valor agregado, diferentemente das exportações brasileiras, que geralmente são primárias, e por isso existe muita discussão acerca da desindustrialização e precarização da própria exportação brasileira, independentemente da relevância do agronegócio do brasileiro. Hoje estima entre 27% e 26% no total. Então, quais são as principais causas apontadas da desindustrialização? Até 1980, no Brasil, eles superaram a economia mundial 5 pontos percentuais em questão de industrialização. Parte do Brasil, em relação à média mundial, é mais desenvolvida. A gente estava com o oitavo maior parte industrial do Brasil, que se assemelhava da Coreia do Sul, por exemplo, para vocês terem uma noção. Mas desde 2005, o grau de industrialização do Brasil é inferior à economia mundial, essa diferença tem aumentado. A indústria de transformação do Brasil perde relevância significativamente após 1980, e por isso a gente tem essa discussão entre as exportações de baixo valor agregado e o processo de desindustrialização que ocorre juntamente com o crescimento do PIB do nosso negócio, devido à questão das exportações de matérias-primas. Né? Então a gente pode ver que no mesmo intervalo de 2005 e 2020, onde a situação do Brasil começa a ser negativa, a participação salta de 16,3% do agronegócio no PIB para 16,7%, uma alta de 10% de maneira. Então, por isso que existe essa discussão. E hoje o Brasil ele ocupa a posição de 13ª economia do mundo, e em relação aos exportadores mesmo, a gente ocupa a 15ª posição em relação às exportações mundiais de bens. Então, a gente pode ver a questão da industrialização, que como realmente toca na academia, essa questão ela é sensível, mas ela tem ocorrido. E existe um debate muito grande dentro do próprio agronegócio em relação a esse processo. Seria um processo benéfico ou não. Existe essa dicotomia na questão da discussão, né, dos órgãos do agronegócio. Existe quem defende que o Brasil tem que se centrar na produção de matérias-primas, como tem feito nos últimos anos, e também existe a discussão que nós temos que agregar novas produções para conseguir gerar a indústria, tecnologia, inovação no país, agregar valor e assim ter um superávit maior. Por exemplo, o nosso superávit na balança comercial desse ano foi cerca de 60 bilhões e a China já vai para 600 bilhões, então 10 vezes maior, por exemplo, a diferença de superávit entre as balanças comerciais do Brasil e da China. Então é um número bem expressivo e por isso existe discussão se a gente deve ou não ter esse processo. Né? Claro que é um processo que envolve políticas públicas, envolve muitos setores, mas existe uma discussão extremamente pertinente. Então,
As causas, por exemplo, dessa não industrialização do Brasil, geralmente são associadas ao que a gente chama de Brasil, que é a questão da burocracia, a questão de infraestrutura, a questão de tarifa, a questão de barreiras também à exportação, à importação dos produtos do país, perdão. Isso acaba por reduzir a competitividade brasileira, o excesso de leis também é uma questão precária. Então, são um conjunto de deficiências estruturais que acabam por relegar esse processo de industrialização do Brasil a um processo deficitário, um processo de queda da nossa transformação. Então, as possíveis soluções apontadas pelo IDEA, Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, é a celebração de acordos comerciais, sejam bilaterais ou multilaterais, o investimento em tecnologia e inovação, e negociações para discussões de barreiras de exportações, bem como a facilitação, desburocratização de leis, tarifas e outras microfísicas que envolvem essa questão. E aí eu fiz uma linha de tempo para conversar um pouco com você sobre a política agrícola no Brasil, para a gente entender um pouco desse processo que ocorre no Brasil de primarização da nossa produtora, de industrialização e também de participação na agricultura familiar que a gente tem como agronegócio. Muitas vezes a gente inclui a agricultura familiar sem entender as suas especificidades e, às vezes, muitas vezes, para assim, cumprir tabela do que a gente entende. Mas, então, eu vou começar a minha experiência do Brasil, para não falar grande, vai ser breve, porque não tempo. Mas, desde 1922, onde ocorre a independência do Brasil, ali a gente tem um ciclo de algodão e cana-de-açúcar que ocorre no Brasil, mas depende muito da dinâmica de exportação, depende muito do ciclo do minério, quando ele ocorre no Brasil, de forma que a gente tem a revelia dessas importações. Então, é uma produção voltada às exportações. As produções de subsistência nesse período, entre 1822 e a produção de escravatura, são produções de subsistência. O mercado interno é muito irrisório, não existe também a questão da criação do mercado de serviços, de manufatura ainda. Então, opera-se o comércio internacional no Brasil entre essa dinâmica de açúcar com o mercado internacional, e a partir do momento que é desfavorável, tenta-se voltar esses recursos para a produção de subsistência devido à perda de conta em relação à produção de alimentos. Essa dinâmica de importação de alimentos ela dura basicamente o primeiro momento assim, mais sensível, por assim dizer, em 1822 e até entre o meio ali entre a proclamação da República e a Primeira Guerra Mundial. E aí tem a proclamação da República, a abolição da escravatura e também a questão da imigração para o Brasil, a procura de trabalho. Né? A gente tem a questão do café, a produção cafeeira, e devido aos altos preços operados no mercado internacional, ocorre-se a expansão, principalmente para São Paulo e Minas Gerais, a partir do Rio de Janeiro, onde já está no centro, o Brasil nesse momento. E, juntamente com isso, ainda tem a questão da importação de alimentos, e com a abolição do escravatura do trabalho livre e a implementação do federalismo, ocorre-se a questão ao reforço dos estados ricos e dos estados pobres, devido a essa questão da cultura do café, onde o governo dá uma centralidade política para que os estados operem suas políticas, e isso acaba também com assimetrias muito grandes dos estados brasileiros, onde estados que são grandes exportadores de café ganham força e começam a se desenvolver, e outros estados que não têm uma parte institucional, controlados por oligarquias muito locais, não conseguem se inserir nesse desenvolvimento nacional. Tem autores que apontam que o processo de desenvolvimento da agricultura no Brasil, de política agrícola, não existe essa implementação de política até o início da Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Porque as políticas que ocorrem nesse processo, elas sempre estão à revelia da dinâmica internacional de exportação, dependendo do câmbio e dependendo da demanda. Né? Então, a situação de preço conduz essa política do país em relação aos preços, em relação ao desenvolvimento. Então, a partir do segundo ciclo, a gente entende que ocorre pós-Segunda Guerra Mundial, a implementação de estratégias que visem o desenvolvimento da agricultura como uma política de desenvolvimento nacional. Mas, voltando aqui, entre o trabalho livre e o federalismo, ocorre a situação do preço do café devido à grande oferta no Brasil, em outros países também. Então, há uma queda de preços. Existem novas culturas no Brasil também sendo
mas o café responde por 2/3 das exportações do Brasil nesse momento. Mas após a proclamação da República do Brasil, existe uma nova classe política. O jogo político brasileiro começa a ficar mais dinâmico, mais complexo, e aí ocorre certa demanda. Né? Então, as novas culturas elas sabem que a representatividade e a oligarquia do café, as oligarquias do café, eles fazem essa pressão para a implementação política de alfandegários para a proteção do preço do café. Então, aí, nesse primeiro momento, dentro da agricultura, ocorre a implementação dessas políticas alfandegárias vinculadas a proteger o mercado interno dessas estruturas novas, borracha, couro, alguma produção bem irrisória de alimentos, mas muito voltada à proteção do preço do café e uma valorização, orientando essa demanda para a política interna. Né? E a gente vai ter a República Velha e a Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma crise de abastecimento significativa, onde o poder de compra de exportação do Brasil é significativamente impactado, a gente também não consegue exportar significativamente nesse momento. E a gente tem crises de abastecimento muito sérias no Brasil. E ocorre a Revolução de 30, onde, em 1930, né, o golpe, por assim dizer, a interpretação, e a partir de 1930, interna, e assim fomentar a urbanização e o desenvolvimento de uma indústria, bem como para reduzir a dependência exterior e esses choques, tanto na importação de alimentos quanto na oscilação do preço do Brasil no que tange às exportações. Em 1937, a tem a primeira política efetiva voltada ao comércio agrícola, que é a criação da carteira de crédito agrícola internacional durante a implementação do Estado Novo. Essa carteira de crédito é um marco significativo porque ela vem posteriormente para estabelecer as diretrizes do Sistema Nacional de Crédito, que hoje a gente tem como o Plano Safra, mas é o primeiro marco. E em 7 anos, os empréstimos do Banco do Brasil relacionados ao crédito agrícola, todos os empréstimos do crédito agrícola representaram em 7 anos 63% desse crédito ofertado. O que acontece? Esse crédito ofertado ele servia as exportadoras. Mesmo com a criação disso daí, a oferta de crédito era muito seletiva, dependia de quem era o produtor, onde ele se localizava. Então, por mais que seja um marco, ele se viu de maneira muito assimétrica. Em 1943, criada essa comissão de financiamento da produção, com um olhar mais abrangente, mas também então, mas como a guerra operante volta a funcionar em 1951 e dá diretrizes mais ou menos para começar a pensar em instituições que promovam o agronegócio mesmo, não só como um fenômeno de geração de divisas, mas como o desenvolvimento do país em frente ao projeto de desenvolvimento da indústria nacional. Então, em 1962, tem o marco da criação da Companhia Brasileira de Alimentos, Companhia Brasileira de Armazenamento, que significa muito isso, traduz muito isso, esse compromisso da elite política da época em orientar as produções, principalmente pela questão do armazenamento, que a gente pode notar aqui, e direcionar essa oferta para o mercado e fomentar um projeto industrial. Em 1964, a gente tem um outro marco significativo, que é a criação do Estatuto da Terra, que oferece as bases, né, para o uso social da terra que a gente tem hoje, colocando diretrizes, instituições, regulamentando como essa terra pode não deve ser utilizada. Né? E em 1965, o Sistema de Crédito Nacional de Crédito, né, que é implementado durante o regime militar, onde alguns autores costumam colocar como modernização dolorosa esse processo de oferecimento de crédito, principalmente porque ele foi assimétrico no primeiro momento de 1937, que iniciou as grandes produções, e ocorreu uma grande concentração devido aos baixos preços da terra, ocorreu uma grande concentração de terra no meio rural nesse momento. Nesse processo, entre 1950 e 1965, as oscilações da demanda de abastecimento interno, a crise de abastecimento interno que o Brasil sofre, pelos estudos federalistas, é colocado como uma causa da inflação no Brasil, e por isso surgem as demandas de reforma agrária, que acabam se acarretando no golpe militar de 1964. Em 1963, a gente tem um marco significativo que eu gosto bastante, principalmente por causa da Embrapa,
A Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária no Brasil, um centro de tecnologia e desenvolvimento de inovação, é um negócio muito significativo, principalmente no que a gente entende na agricultura tropical do Brasil, vou falar um pouco com vocês daqui a pouco, mas surge a empresa brasileira de pesquisa agropecuária devido à necessidade de se implementar a tecnologia. Eram muito rudimentares ainda as formas de produzir, não existia um manejo do solo adequado para entrar também para essa missão. Esse grande de 1965 também foi um pouco importante para mudar essas produções, oferecendo crédito para compra de maquinário. Mas até 1973, até 1986, a gente ainda tem uma baixa exploração, por assim dizer, de solos cerrados, que a gente como Mato Piba, Maranhão, que é o Bahia, depois também São Paulo, que é um negócio. Mas, em 1980, entre as dinâmicas da economia internacional e até com o Brasil, então a gente tem uma luta da oferta-geração de crédito. Então, ele cai em 1979, se não me engano, a cerca de um terço que é oferecido no primeiro momento com a criação do Sistema Nacional de Crédito, 55, e logo em seguida nós temos a Constituinte. Por que existe uma importância da Constituinte entre ali 80 e 1993? Porque o fortalecimento dos movimentos sociais acaba por acarretar na Constituinte da primeira lei que reconhece as diferentes dinâmicas que envolvem o negócio, seja em pequenos produtores, seja em produtores familiares, os meios de subsistência. Então, a pressão no fortalecimento dos movimentos sociais do Constituinte é muito importante, porque traduz essa primeira lei, que é colocada na Constituição promulgada em 1991. Então, cria-se também a base para a participação desses pequenos produtores que não seriam atendidos por essas políticas. Em 1993, tem um movimento social chamado Grito da Terra, muito expressivo, que acaba por criar o primeiro movimento, por assim dizer, de valorização da pequena propriedade rural. Então, você vê o fortalecimento de movimentos sociais nesse sentido, como a valorização da agricultura familiar, que acaba por 1995, um pouco depois do Grito da Terra, por se traduzir no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que a gente tem hoje também, que participa do Plano SAP, que é um plano muito mais abrangente, envolve tanto o pequeno, médio e o grande produtor, com financiamento da irrigação, tecnologia, um pacote completo hoje, que envolve o negócio, e em 1995 a criação do Pronaf. Então, é um marco significativo, e um ano em seguida tem o massacre dos Carajás, em Piauí, onde 19 agricultores sem terra são assassinados, e acaba por criar uma grande pressão no governo e, de forma excepcional, cria-se o Ministério da Política Fundiária. É um ministério que trataria dessas questões de pequenos produtores de reforma agrária de maneira separada do Ministério da Agricultura. Esse ministério, em 2000, ele é mudado para o Ministério do Desenvolvimento Agrícola, ele muda de nome, e no governo Lula ele tem uma posição muito mais significativa em relação ao Ministério da Agricultura e Abastecimento. Enquanto o Mata está preocupado com a competitividade do grande agronegócio para a exportação, o Ministério do Desenvolvimento Agrícola ele está preocupado com questões de fome, com segurança alimentar e a inserção desses pequenos produtores. Então, essa dicotomia tanto do agronegócio é traduzida nesses dois ministérios. Em 2013, a tradução de todas essas demandas do Plano SAP, ele permanece até hoje. Nesse ano, se eu não me engano, foi aprovado um orçamento de 361 bilhões para custos de comercialização, de produção, relacionados ao agro. E em 2016, durante o governo teve a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrícola. Então, a gente não tem mais esse ministério tratando dessas duas facetas que envolvem o negócio, grandes e pequenos produtores, como a gente tinha antigamente. Então, eu quis dar uma breve explicação da política agrícola no Brasil, que a gente teve durante um grande tempo as políticas serviram às interesses das classes exportadoras. Então, assim, tem uma fala do professor chama Camargo, se não me engano, que ele fala que enquanto o agronegócio ia apenas políticas voltavam ao fomento e ganho de participação, e quando as legislações ocorriam, a política servia para salvar essas elites
também para mostrar um pouco de como é recente o processo de entendimento das demandas da agricultura familiar na história política agrícola no Brasil. Em seguida, gostaria de tratar um pouquinho, para dar uma pincelada de como o Brasil se tornou essa potência agrícola, subsequentes gerados da nossa comercial, produção de alimentos, soja, de milho e carne, ocorrendo basicamente com ciência, tecnologia e inovação. Muito bem lembrado, desenvolvimento na lei de solos do Cerrado, tem uma alta CDI, uma baixa produtividade, são pesquisas, pesquisas debutadas para desenvolver essa agricultura que a gente tem hoje uma agricultura, por exemplo, tropical. Então, a ciência, tecnologia e inovação foi fundamental para ele. Esse é um centro de tecnologia e inovação, como eu disse, eu sou fã. Isso criou uma produtividade no Brasil significativa. Então, desde a década de 80 até agora, a produtividade das culturas, em geral, aumentou cerca de 40% a 6%. E a área de produção aumentou cerca de 60%. Então, as políticas públicas voltadas em ciência, tecnologia e governança, fora de como assim, todos os atores, expressão hoje. Foi também muito foi necessário. O Alisson Paulo Neri foi um dos ministros responsáveis por esse desenvolvimento do Brasil. Ele foi indicado no ano passado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele não ganhou, mas foi um dos indicados, devido a essa revolução que aconteceu e acabou por tornar o Brasil autossuficiente na produção de alimentos. A Embrapa também tem desenvolvido agora no Carcassol sistemas alternativos ao uso de fertilizantes. Eu gostaria de conversar um pouquinho mais, mas não muito tempo, que envolve a questão dos bioinsumos orgânicos e minerais. E também a questão do plantio direto, hoje é uma característica muito boa do Brasil, de forma que às vezes no ano a gente tem rotação de 2 ou até 3 safras dentro do meio local, muito devido à tecnologia desenvolvida do plantio direto na agropecuária, que a gente tem como plantio direto. Hoje a gente entendia por safrinha, agora de maio, de julho, na área de colheita, já não é mais entendida como safrinha, é entendida por uma segunda safra, que muitas vezes tem um ganho produtivo maior do que se entendia como safra principal. Os principais desafios hoje que a gente tem de lado do negócio, o desmatamento legal, sem dúvidas, uma das piores facetas que a gente tem. As áreas de passagem na Amazônia, por exemplo, cresceu de 2% nos últimos anos. Então, o desmatamento, seja por exploração ilegal de terra, seja por desapropriação ilegal também, a gente tem questões sociais muito sérias envolvidas nisso, mas também a questão de incêndios legais. A gente pode ver que os números são exorbitantes, tanto na Amazônia quanto aqui no Pantanal, no Grossense e Mato Grossense. Então, assim, é uma das questões chave, porque a gente pode, até 2050, o Brasil tem um compromisso internacional, colocado como player internacional que vai ser um grande parceiro da segurança alimentar mundial, na questão de abastecer a população crescente em 2050, sem expandir a fronteira agrícola existente, apenas fazendo o controle desses desmatamentos, dessas novas áreas, através de políticas fiscais de monitoramento e sem desmonte desses órgãos. A gente com isso, a aplicação de passagens é muito séria no Brasil. O manejo desse solo pode gerar áreas produtivas ou mesmo para a produção de proteínas animais de maneira significativa. Então, a Embrapa tinha que 200 milhões de hectares no Brasil que estão em algum 130 milhões de pessoas que estão em processo de criação séria. E também temos a questão da segurança alimentar no Brasil. Hoje a gente tem 33 milhões de pessoas que estão de fome e 52% dos domicílios brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar. E a gente tem essa sintonia muito grande, essa incongruência, por assim dizer, que o Brasil ser um produtor de alimentos e ter uma insegurança alimentar crescente no país desde 2018, quando a gente voltou para uma balança. Mas isso envolve outros aspectos que a gente pode discutir um pouco mais, porque a questão de disponibilidade de alimentos, um dos 4 pilares da segurança alimentar, disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade. A gente tem a questão de estabilidade de suprimentos em algumas culturas e a gente não tem a questão do acesso devido à renda e as condições de inflação econômicas que o Brasil tem enfrentado como muito sério. Uma outra questão é a questão da agricultura familiar, que ainda eu vou com vocês mais nos próximos slides, que é um potencial de solução dessa questão de segurança alimentar no Brasil.
Aqui eu trouxe para vocês um mapa do Observatório da Agropecuária para mostrar um pouco da seriedade que envolve a migração de pastagens no Brasil. Todas essas áreas aqui, geralmente usadas para pecuária, são com nível sério, né, de migração de pastagens. Então, essas áreas podem ser utilizadas, como eu disse, para a produção de novos alimentos, produção ocorrendo uma manejo adequado dessas áreas, né, que tem uma produtividade maior, seja para o mercado de alimentos no Brasil, seja para exportação, seja os preços caírem devido à oferta. Então, tem um grande potencial nisso aí, entrar também bem focada nessa questão, é uma das missões. E um dos resultados de identificação desse problema foi a criação do sistema de integração agropecuária floresta, que é um sistema que visa a criação de animais e florestas e produção de alimentos no mesmo lugar. Nós temos no Mato Grosso do Sul a primeira fazenda habilitada a exportar e comercializar o que a gente entende como carne carbono zero, que é oriundo desse sistema de integração pecuária floresta. O que acontece? Né? São criados, plantados eucaliptos, né, de maneira diferentemente do que é nas reproduções do próprio eucalipto, gerando espaço para a produção, né, e isso acaba por acarretar uma produção de madeira devido à estrutura na qual é colocada nessa plantação. A produção de madeira é cerca de 20% maior, ganho de madeira nas culturas. O rigor de rigor também é melhor pela qualidade do pasto, pela questão de bem-estar animal pela sombra gerada, e acaba-se pelo que essas árvores, juntamente com a produção do boi, né? À medida que cresce a floresta, ela vai mitigar o impacto gerado pelo metano do boi. Então, a compensação desse gás é tudo. Então, falando em sistemas ambientais, o Brasil tem sido pioneiro, principalmente nesse sistema de integração, né, tem sido bem difundido no país e é gravado aqui em seminários pelo mundo inteiro para mostrar o potencial que a gente tem, porque hoje a pecuária é uma das grandes associadas ao aumento da temperatura mundial. Então, a gente tem essa possibilidade de implementar esse sistema e produzir de maneira sustentável, ganhar produtividade e ainda preservar o bem-estar do animal. Então, o sistema de integração eles estão se distribuindo pelo país. Né? Ô Matheus, rapidinho. A fazenda que você estava falando anteriormente é a Sapé? O senhor não sei o nome. Eu acho que é em Ribas. Em Ribas, do Rio Pardo? Tá, então acho que não é. A Sapé aqui em Maracaju. Não é Sapé, não. Eles foram habilitados, quem tem o direito de comercialização da marca é a marca deles. O direito comercial até 2030. E aí eles já estão com produção 100% carbono zero, carbono neutro, né, dessa mitigação. Mas para a produção dessa proteína, dessa carne, não basta ter essa integração agropecuária. Tem uma série de protocolos que você tem que seguir, supervisionado, né, por uma equipe, para você obter esse selo, que é um selo, uma certificação, que essa carne ela não emitiu, né, quantidades de metano, de carbono, então acaba por esse sistema fazer esse sequestro desses gases de efeito estufa. Então, assim, tem se difundido a região sul, é o que mais tem, questão de hectares, na região 57, mas o Mato Grosso do Sul vem crescendo, né, de maneira significativa. A gente tem sistemas diferentes, direção agropecuária, direção pecuária e floresta, né, mas são comprovados por metodologias científicas que são eficazes no que se diz ganho de produtividade, sequestro de carbono e gases do efeito estufa. Uma outra oportunidade de ocorrência desses sistemas, das maneiras de passagem, é o equipamento que o serviço instituído de maneira eficiente, de forma teórica, no Código Florestal de 2012, mas a institucionalização dele depende do Estado brasileiro. Tem alguns programas especificados, principalmente em manejo de águas, que são de não ter reserva legal para florestas, são serviços que você presta e recebe. Mas a intenção do mercado instituído, mas continua uma oportunidade para o Brasil, tanto de ganho econômico, tanto no mercado de carbono, que é uma tendência para as próximas décadas de se efetivar em nível internacional. O Brasil pode comercializar esse carbono. Também por um movimento das atores ambientais, principalmente aqui de Paris, que veio para incentivar, né, esse pagamento de serviços ambientais, do mercado de carbono. Então, isso é uma oportunidade que o Brasil também tem nessas áreas. E no que tange a agricultura familiar, o que a gente tem como oportunidade, né,
a gente tem uma simetria que eu gosto muito desse gráfico quando eu falo de agricultura, que é uma noção. 77% da área no Brasil ela pertence à agricultura não familiar, de áreas plantadas, enquanto 23% corresponde à agricultura familiar. Porque a gente tem que na determinação de quem entra em agricultura familiar, tanto imóveis fiscais e propriedades que são geridas pela família mesmo. Essa é o conceito básico de agricultura familiar. Só que em relação ao número de estabelecimento, 77% pertence à agricultura familiar. Então aqui a gente tem um problema e uma oportunidade, porque grande parte desses estabelecimentos, eles não conseguem acesso a crédito, acesso a tecnologia e acesso à comercialização. Porque geralmente eles vendem para intermediários para vender varejistas e obtêm um baixo preço desses alimentos. E aí tem as oportunidades, criar sistemas de valoração desses produtos, agregação de valor e cooperativismo. Na deficiência de políticas públicas, um movimento que já existe por exemplo, mas que tem ganhado força e tem inserido esses pequenos produtores são as cooperativas, porque eles ganham poder de barganha na compra, na comercialização, na certificação. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem um selo do programa de agricultura familiar que chama Sabor Gaúcho, e isso acaba por agregar um valor na produção, tem como acesso à tecnologia através das cooperativas. Então, assim, as cooperativas no Brasil nós temos suprido o buraco que o Estado tem deixado. Mas eles têm oportunidade de agregação de valor e comercialização do exterior de maneira muito significativa. Quando eu estava no mestrado em negócios da UFG, veio uma equipe da Suíça e ficaram realmente intercâmbio, porque eles tinham um interesse muito grande de produtos oriundos da agricultura familiar do Brasil e do Mercosul e fossem certificados. E acontece que a maioria desses produtos que a gente vê, por exemplo, 27% do estabelecimento cadastrado no agricultura familiar, mas nem todos têm acesso ao mercado, à tecnologia, à inovação, e principalmente também, então, principalmente uma questão que é muito significativa, a questão do nosso objetivo desenvolvimento rural, também das propriedades. Então, assim, às vezes o pessoal analfabeto sabe como contratar o ter acesso ao crédito. E aí também chama a atenção para a possibilidade da extensão universitária também auxiliar esses estabelecimentos, esses assentamentos, relacionados à agricultura familiar. A gente tem um potencial de aumentar produções de agricultura familiar e inovação de maneira significativa, com a oferta de alimentos, tomate, feijão, arroz, de maneira muito boa. Então a gente tem um potencial não para explorar essas áreas degradadas de passagem, mas também o fortalecimento do pequeno produtor. Como último e penúltimo ponto, eu gostaria de falar um pouquinho da guerra da Rússia e Ucrânia, que está em evidência, principalmente para nós como internacionalistas, é uma preocupação constante. Né? A questão dos fertilizantes, o Brasil tem desempenhado uma estratégia agora falando de aproximação, tanto para a importação de fertilizantes quanto para o diesel. Semana passada eu tive uma organização disso. Mas os produtores também já tinham antecipado as compras no começo do ano em relação ao fertilizante. O que acontece? Esses fertilizantes provavelmente vão estar mais caros, eles vão gerar 15% nas produções, e a crise de preço de alimentos que a gente está enfrentando hoje, seja em decorrência da Covid, da guerra da Ucrânia, ela tende a aumentar muito mais ainda. Principalmente pela questão do trigo, né? A gente tem a queda de 30%, que era um proveniente das exportações da Rússia da Ucrânia no comércio internacional, e o trigo tem um efeito sistêmico também das culturas, principalmente cereais. Quando o trigo aumenta, geralmente geram crises alimentares como 2008, 2007, 2008, 2010, 2011, onde o trigo e o milho foram grandes responsáveis pelo pico de preços dos alimentos que aconteceu, né? Uma crise sem precedentes até agora. Então a gente tem essa preocupação muito grande, a gente tem uma insegurança alimentar crescente no Brasil, uma inflação que, se eu não me engano, desde a começo da Covid, ele está batendo 20% no acumulado. A gente tem sérios problemas no que se trata da fome, né? E principalmente no que tange o comércio internacional, onde ocorrem geralmente essas crises, os países tendem a implementar medidas protecionistas para limitar a oferta de alimentos ao país, na sua produção, seja por impostos de exportação e impostos de importação. Isso acaba por gerar um efeito sistêmico que os preços costumam permanecer altos e os países pobres geralmente são os mais, não, geralmente não sempre são os mais afetados no que tange o acesso ao alimento, que gastam muito parte das suas reservas, das
sua renda em alimentos e geralmente a por moeda tem preço cultural muito grande no que se refere à compra desse alimento. Oportunidades para empresas que eu tenho visualizado, nós como relações internacionais, que no campo dentro do agronegócio. Eu pensei em três que são significativos, né? Análise de mercado, processo de certificação e consultoria. Quando eu comecei a trabalhar com agronegócio, eu comecei a descobrir o poder dos dados, o poder dos bancos de dados, o poder dos relatórios e como isso pode embasar o processo de análise de mercado. Vocês têm participando aí da empresa Júnior, fui da segunda gestão, um grande prazer por parte da Inter, mas esse relatório pode servir inclusive para o estudo do junior. Então, a análise de mercado internacionalista hoje é um campo muito promissor no qual você tem acesso a dados e você, de maneira competente, você pode fazer, você pode estar se esforçando nesse sentido. O processo de certificação, tanto dentro das cooperativas internacionalistas, estão ganhando espaço, seja pela aproximação que as cooperativas tendem a ter com os órgãos internacionais devido à gestão empresarial que elas finalmente têm. Então, o internacionalista pode ter um papel na articulação de uma setor corporativo, seja no contato com outros órgãos, seja no processo de certificar esse alimento, exigências internacionais. Então, assim, é um campo que tem muita oportunidade no agronegócio, no internacionalismo se inserir. E a questão de consultoria, uma proposta mais agregada, às vezes não chega a se traduzir uma análise de mercado, mas uma consultoria de como está o mercado da soja, quais são as previsões, isso que com acesso a materiais hoje que a gente consegue elaborar as tendências do preço da soja, do preço da carne, a gente pode fazer esse panorama de consultoria, às vezes, de maneira muito fácil, simples, mas que dá um poder de tomada de decisão dos empresários muito significativo. Eu vou ter a recomendação que eu gostaria de deixar para vocês. Quem se interessa em trabalhar com questão de análise de mercado, consultoria, é muito importante aprender uma ferramenta estatística. Ter dados em mãos, às vezes, muitas vezes, não significa o processo final. Interpretar os dados é uma coisa muito, muito importante, que dá um diferencial, mas na utilização de ferramentas estatísticas, você pode criar sistemas de previsão, você pode ver a participação de mercado internacional. Então, assim, fica essa dica com o militar, o web, outras ferramentas mais simples, mas que podem dar um diferencial muito grande no mercado de alimentos e também em outras partes que você, como internacionalista, escolher atuar. Como sugestões, eu tinha colocado no slide no enviado que eu passar para vocês alguns relatórios relacionados à questão de segurança alimentar no mundo. Esse aqui é utilizado no grupo de pesquisa de maneira significativa que eu faço parte, que é como relações internacionais. Então, ele mostra como está o estado de segurança alimentar no mundo, dá os principais insights, dá um estudo bem encorpado da fauna, a questão dos mercados, né, como vai funcionar, dos mercados agrícolas, a questão do oferta de comércio, também são dois relatórios oferecidos pela FAO. E esse livro aqui me chamou muita atenção nos últimos anos, porque ele é uma iniciativa do INSPER, com diplomatas e embaixadores brasileiros sobre o comércio do Brasil com agro. Eu continuo o primeiro contato com esse livro, achei que ele é muito simplista, mas a gente dá uma base de entendimento muito grande no Brasil, sobre em cada região, e as possíveis oportunidades que o Brasil tem para diversificar suas exportações. Hoje é uma necessidade muito grande no Brasil, diversificar algo e diversificar o mercado. Então, esse livro dá uma base boa, tem 300 páginas, tem um uso de dados dele bem legal. Temos um relatório também da Organização Mundial do Comércio, que mostra o perfil também de como estão o perfil do comércio internacional durante aquele ano. Para quem se interessa pela questão da cooperação durante o período de Covid, tem esse relatório da Organização Mundial do Comércio com o Banco Mundial. E para quem se interessa em como as políticas de comércio afetam a segurança alimentar, que é a minha área, tem esse relatório aqui do Banco Mundial, bem legal de trabalhar também. Como ferramentas, eu também tinha colocado as ferramentas para vocês darem uma olhada. Tem essa International Trade Center, que mostra, por exemplo, acho que está para vocês verem,
você está livre aqui Brasil e China, e o produto ele te dá todos os requisitos que você precisa para exportar. Então, você tem uma ferramenta de consultoria muito boa que vocês podem estar utilizando, porque ela dá tantas questões de tarifa, tantas questões de certificação, questões sanitárias, fitossanitárias. Então, assim, é um material bem bom até para quem tem que fazer pesquisas, também do IPC, tem o FirstNet, que é que você consegue ver participação, consegue ver a série histórica de exportações, você consegue gerar o gráfico também, então é bem interessante. E no Brasil nós temos o Comex Stat também, além do Habilidade que eu falei, que é uma plataforma que você pode utilizar para visualização de dados. Dentro do Comex Stat, eu indico o Comex Vis, ele é mais fácil de olhar a visualização dela, de interpretar, mas uma ferramenta que vale a pena você estar em seu utilizar. E para quem se interessa sobre essas assimetrias do comércio internacional de produção de alimentos, esse seriado da Netflix, eu gosto muito, porque ele mostra como assimetrias entre produção, por exemplo, de bens primários, do cacau, por exemplo, como ele é produzido na África, as baixas condições, as péssimas condições de trabalho, a péssima remuneração, é produzido em chocolate suíço, então eles podem ter assim, chocolate, abacate, açúcar, eles mostram essas assimetrias e é bem bacana, então tem muitas temporadas da Netflix sobre um livro. E era isso que eu tinha para apresentar. Acabei pulando algumas partes devido ao conteúdo, mas gostaria de agradecer novamente. É um prazer estar voltando para cá com vocês, com o Stilarns. Sempre foi um parceiro, sempre me deu um help muito grande quando eu precisava desses dias. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Matheus, obrigado. Consegue me ouvir? Que eu estou falando de você. Beleza. Foi muito legal. Você conseguiu explorar muitos assuntos que abrem caminhos diferentes para a gente discutir. Vocês querem começar fazendo perguntas? Vocês querem que eu comece? Querem fazer comentários? Se vocês tiverem. Eu vou voltar, Matheus, naquela tua. Só um pouquinho. Eu quero voltar naquela tua discussão. Acabou a bateria. Eu queria voltar naquela tua discussão de entender o agronegócio como uma cadeia. E aí você, até tanto pela tua experiência como estudioso, mas também pela tua passagem aí pela trade, você falasse o que está envolvido, que tipo de serviços, que tipo de nódulos, né, para usar a expressão das cadeias, estão envolvidos nessa cadeia do agronegócio. Porque muitas vezes eu penso que o estudante de RI não olha para o agronegócio como um potencial local de trabalho, porque ele também desconhece quais são os serviços todos que estão envolvidos nele, nessa cadeia. Então, assim, ele pensa muito na questão da produção, e aí a gente efetivamente não tem domínio dessas questões, né? A gente não tem esse conhecimento técnico da produção, e às vezes pensa muito na parte da exportação em si, né? Desse momento que ele é promovido aí pela parte de desembaraço aduaneiro e afins, né? Mas queria que você falasse um pouco de toda a parte dos serviços que estão envolvidos nisso. O que tem nessa cadeia toda? Você já falou um pouco sobre a questão das análises de mercado, no final, depois você falou sobre as certificações. Existem também as possibilidades de financiamento via projetos. Enfim, queria que você falasse para eles um pouco sobre esses elos todos que tem aí na cadeia. Com certeza. Também para deixar claro que a questão de produção de culturas é
que acontece quando a gente enxerga o negócio como cadeia? A gente usa muita expressão de fora da porteira, dentro da porteira e fora de fora. Acontece que a indústria já se inicia o processo do tirador fantasma, se você chama. Inicia esse processo que a gente tem com o negócio desde a produção do insumo que é utilizado, esse serviço de criação de fertilizantes, de agroquímicos. Esse processo já é o início que a gente entende como agronegócio, e lá no final esse produto no consumo final do consumidor. Mas então é uma série de processos que envolvem. Então, antes da porteira, a gente tem a compra desses fertilizantes, a compra, a negociação, a gente tem a operacionalização de safras, que ainda não foram implantadas no mercado futuro, a gente tem a questão do seguro, que a gente coloca o MED dentro dessas produções. São movimentos que ainda acontecem fora da porteira, dentro de instituições financeiras, que são estruturadas por esse sistema que envolve o agronegócio. Então, dentro da porteira, a gente tem a questão da própria produção, por assim dizer, o uso do manejo da terra, como esses recursos hídricos e solo são manejados, como acontece esse processo de produção, a assistência técnica que envolve o agronegócio, o agricultor, o especialista também nesse momento já enquadra na cadeia produtiva, e a comercialização, que envolve desde o varejo aos contratos que são estabelecidos entre o produtor e o órgão que precisa comercializar. A comercialização direta geralmente tem se referido aos agricultores locais, numa grande maioria, nós APS, a comercialização direta tem tentado puxar essa cadeia sem o papel da cooperativa, produção e compra e venda, os APS têm feito isso aí, mas envolve esse sistema também da comercialização, da exportação. É um processo que tem uma complexidade bem grande, desde o banco já desde o mercado futuro, já tem a negociação da bolsa de Chicago, e as oportunidades internacionalistas se inserem dentro desses contextos, né? Seja numa análise, por exemplo, de como vai funcionar o mercado lá no início, produção a gente nem contava. Aí você tem uma dinâmica de preço, você tem uma estimativa, você consegue fazer essa consultoria visando o mercado internacional, então, às vezes, antes da produção ser efetuada, antes do contrato ser firmado. Na produção, você tem a possibilidade de explorar mercados, às vezes, dentro do regional. A gente fala muito comercializações, acaba esquecendo do potencial que o marketing tem, e a gente também pode fazer esse papel. E operacionalizando a própria venda desses produtores, trabalhando numa cooperativa, trabalhando numa instituição que redistribua esse processo, é uma possibilidade. O agronegócio a gente vê como cadeia também, porque envolve outras coisas. Envolve a indústria de informação, está envolvida, envolve a logística. A questão de logística é extremamente importante para o equipamento da produção. E a logística é muito importante, né, nesse sentido. E a própria dinâmica dos supermercados, por exemplo, que ofertam esse alimento. Então, a gente vê o agronegócio muito simplista o termo, mas ele serve de uma maneira didática para entender o que acontece antes, dentro e fora da porteira, essa questão da produção. Então, é uma cadeia logística, uma cadeia estrutural, a cadeia complexa do agronegócio, ela é grande e, na maioria das vezes, ela é articulada. Então, o fortalecimento dessa cadeia é uma das coisas que discute muito as maneiras de integração horizontal entre esses elos da cadeia, visando maior participação e a redução de nós que acontece nessa cadeia. Então, a cooperação entre esses setores é algo que a gente discute bastante, na cooperação intersetorial, mas que ainda a gente enxerga de uma maneira muito ilusória e acaba se traduzindo nos custos de transação que a gente tem, seja no custo logístico, seja no custo burocrático, seja no custo de armazenamento, também se envolve nesse processo. Então, existe uma complexidade de organização muito grande o agronegócio. E aqueles que se organizam de maneira mais eficaz, eles acabam por ter uma oportunidade melhor de mercado, de contratos, possivelmente, futuro, e daqui. Uma oportunidade que eu lembrei agora que envolve toda essa cadeia do agronegócio para o internacionalista é a rota do oceano, está saindo de Porto Murtinho, que vai fazer a conexão entre Paraguai e Chile,
onde vai implicar cerca de 20 dias o escoamento da produção no Brasil para os países da Ásia. Essa é uma oportunidade que eu enxergava assim, tem muito para os internacionalistas de abraçarem, porque a questão de câmbio, o câmbio vai acabar se tornar um ponto logístico, estimativo. Os portos eles estão operando depois do Turquia, já tem serviços de turismo que estão sendo estudados, em recuperação, já está tendo um processo de mais diplomacia entre Campo Grande e outras cidades da Rota do Oceano. Então, assim, é uma oportunidade gigantesca, tanto para o investimento que a infraestrutura vai trazer, tanto nesse intercâmbio comercial. Então, acabei lembrando quando eu falei de logística, e eu ia falar para o que acabei esquecendo. Beleza, Matheus. E aí, pessoal? Fala, né? Mas eu cheguei, acho que ele não vai conseguir. Deixa eu ouvir, não. Sentei para te ver também. Se quiser, pode tirar a máscara. Oi. Eu queria saber se aí onde você está, você consegue ver alguma perspectiva para melhora do agronegócio ou para futura piora com relação ao aquecimento global e as mudanças que ele vai causar. Obrigado. Como é seu nome? Eduardo. Eduardo, obrigado, Eduardo. É uma pergunta bem relevante, principalmente quando a gente considera o aumento da população estimado em 9 milhões até 2050. Existe, né, essa divulgação, por assim dizer, do agronegócio, que a gente alimenta o mundo e a gente é responsável por alimentar essa nova demanda. Não é bem assim. A Embrapa divulgou um estudo há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, está sendo muito resultado na academia, que diz que o Brasil vai levar 800 milhões de pessoas, não será adultos, mas a gente tem um potencial de alimentar a população de maneira significativa. No que tange ao agronegócio, o Brasil vem surfando uma onda muito boa de preços nos últimos anos, agora principalmente decorrência da Covid, os preços internacionais subiram, então o exportador, o nosso negócio do Brasil acaba sendo beneficiado independentemente da tragédia que vem acontecendo. Mas os futuros são bons, porque o que acontece? A gente tem expansão de mercados na Ásia. Até 2050, mais da metade da classe média vai se concentrar na Ásia. O que acontece? Geralmente uma demanda por produtos com uma dieta base de carne bovina. Então, assim, as perspectivas de exportação de carne bovina para a Ásia são extremamente grandes e acabam puxando outros proteínas como a de frango e a de suíno, e também a produção de soja, para produzir mais animais que têm necessidade de produzir mais soja. Também temos a questão do milho e dos biocombustíveis. Né? A gente tem uma meta, né, de reduzir o uso de combustíveis fósseis e o uso dos biocombustíveis é uma saída. Em discussão quanto à utilização dessas culturas como o milho e a candidatura no Brasil. Existem pessoas que se posicionam contra essas culturas, acabaram por gerar crises, né, quando você colocou a produção delas em 2008 e 2010, a produção de biocombustíveis acabou gerando uma crise sistêmica, contribuiu para a crise desses alimentos, mas os biocombustíveis têm uma perspectiva boa no futuro, então eles continuam servindo como alimento e produção de combustíveis. Outras culturas. O Brasil tem essa possibilidade, na agricultura familiar, de aumentar a produção e expandir o mercado. A gente também tem hoje no Brasil culturas que a gente pode aprender também trabalhando nisso, para colocar tudo no cerrado, com a tecnologia de desenvolvimento. A gente importa cerca de 50% de trigo, a gente não tem perspectiva de se tornar um produtor de trigo, não sei quanto vai ser. Mas as perspectivas do setor são boas, de continuar gerando divisas. O que acontece é que a industrialização do Brasil acaba por ser comprometida e a OMC não tem ajudado muito nesse sentido, principalmente Doha. Doha está travada por discussões acerca de protecionismo agrícola. São os países mais desenvolvidos, frente ao G7, obviamente, né, não chegam ao consenso. Né? Foi iniciado em 2001, o de Doha, e está para acabar em 2007, e a gente já está em 2022. Então, assim, a OMC tem tido um papel, assim, do que tange o multilateralismo muito
questionado dentro da literatura de relações internacionais que eu utilizei para minha dissertação no comércio agrícola, né, porque a OMC tende a definir o livre do comércio de alimentos, tem reposição de regras comerciais, mas os países têm gravado essa negociação. E aí cabe até uma reflexão com que o autor John Chang colocou na escada. Esses organismos internacionais tendem a minar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, não tomaram o caminho que eles tomaram para o desenvolvimento, a manter os lados de dependência, produção de produtos de baixo valor agregado, para não gerar competição, seja um desenvolvimento cultural forte. Então, tem isso para a galera, é um conceito muito bom. Schwerner pode até falar um pouquinho mais sobre isso, em um pouco de mais propriedade. Alguém mais? Thales, depois a Milene. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Thales. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Você como uma pessoa, né, que está na área, estuda bastante, se você acha que tem algum jeito de resolver assim, a questão, porque o agro ele é muito criticado pela questão ambiental, né? Então, a questão do desmatamento da Amazônia, a utilização dos agrotóxicos, então, tipo assim, e também ele é muito criticado pela questão da concentração fundiária, né? Então, se discute a questão da reforma agrária, da terra ela está concentrada muito na mão de poucas pessoas. Então, ao mesmo tempo que existem essas críticas, né? Mas dá para ver pelos dados como é um setor muito importante, né? Porque 40%, se eu não me engano, das exportações que também sem ele, né? Então, vamos resolver essas questões, mas tipo, atacando também não vai dar certo. Então, se você vê algum jeito de desenvolver o agro e como desenvolver o agro ao mesmo tempo resolver essas questões, tanto ambientais quanto da concentração de terra, né? E também a segunda questão, a segunda pergunta é na questão da industrialização. Você acha que, tipo assim, tem como fazer um desenvolvimento dos dois juntos na questão de que tem como fazer uma industrialização e junto dessa industrialização o agro continuar se desenvolvendo, continuar sendo forte, ou a gente precisa tirar um pouco o foco do agro e focar mais na industrialização em si, de alto valor agregado para que ela funcione, ou será que tem como fazer os dois juntos? É isso. Oi, Thales. Obrigado pelas perguntas, viu? Bom, vamos à primeira, né? Eu sou alguém que são forte defensor do agro e são críticos, né? Por isso que eu também trouxe essas questões que são muito críticas no debate hoje em dia. Até uma das perguntas que o professor tem na aniversário. Segura aí, Matheus, que caiu a conexão principal tua. Voltou. Voltando à resposta do Thales, então a gente tem essa tendência, né, a codificar o salário do setor. Como mostrei, 48% das exportações são provenientes do agronegócio. Então, vamos lá, ambiental, fundiário e industrialização. A questão ambiental é muito séria, né? Não adianta ninguém fazer
em relação aos dados ocultos, né, também o que acontece? Eu acredito que o Brasil tem um problema que remetem a ele é a utilização, a forma de utilização dos dados ocultos no Brasil. Tem uma informação comumente divulgada que eu gosto muito de refutar, que é que o Brasil consome em média 5 litros de água por ano. Isso não é verdade, não tem nem base, né? Tem metodologia desse sinal. E sem contar que a maioria dos agrotóxicos utilizados são na produção de algodão, canalizações de etanol e soja de nitrogenação. Então, assim, a informação também tem que ser divulgada também de uma maneira informativa, não tendenciosa. Então, assim, eu acho que é um primeiro caminho. A gente saber conversar sobre o agronegócio é muito importante. Sei lá, me preocupei bastante em trazer a questão da importância do agro, mas não é crítica. Porque é um setor que ele gera isso, ele gera renda, tem potencial para a gente como internacionalista ou analistas internacionais, é o que me decidi, mas tem essa potencialidade. Então, tem um ponto sustentável. O que acontece? Vai dar vontade do produtor também, vai ter um monitoramento e vai se de punições. A gente tem um apoio de país que prevê algumas diretrizes, né, que a gente pode utilizar para isso, mas é difícil tudo isso. Né? O manejo do solo é uma questão muito importante na sustentabilidade. Para você ter uma produtividade maior, você não esgotar esse solo, é muito importante. O que ganha a reforma agrária, o Estatuto da Terra, ele é bem completo, porque ele prevê algumas diretrizes para a proteção de terras improdutivas. Então, até a indústria se interessa por essa parte fundiária, a matéria do professor Arthur do direito agrário. Ele me deu uma base boa para entender um pouquinho disso daí, até ver na trajetória que eu uma ideia com ele. Mas as questões de terras indígenas são um problema agora alarmante que tem acontecido, seja de prova da Amazônia, seja que tem acontecido aqui no Estado ultimamente, com a violência policial, por assim dizer. São questões extremamente sensíveis e que merecem a atenção tanto da academia, tanto da gente como profissional, seja internacionalista, de maneira crítica, mas saber entender também ter informação para saber debater aquilo sem parecer científico. No que tange à industrialização, eu não acredito que é uma política de industrialização muito forte possa acontecer, porque isso daí geraria muitas represálias. O seu político de substituição de importações produtivas dos Estados Unidos no processo de desenvolvimento. Eu acho muito inviável. Só que eu acho que o investimento em tecnologia e inovação é necessário. A gente tem que também barganhar nos povos econômicos para poder exportar produtos com valor agregado. A gente exporta, por exemplo, da China, o grão de soja, a 3% de imposto lá de fala, em cima da porcentagem exportada. Já o óleo de soja é um imposto de 9%. Então, assim, isso acaba de desestimular o produtor e a própria política de industrialização do Brasil nessa questão de migração de valor. Então, eu acho que é um debate que essa questão é importante, porque assim, a finalização da Copa do Brasil é algo arriscado, tem como a não diversificação de produtos e mercado. A China tem feito empreitadas de desenvolvimento de culturas na África, até pela questão da rota da seda e do porto de Paquistão. Então, assim, e produtos também. A questão de produção de soja no Brasil é muito forte, mas também é arriscada. Então, assim, a política de industrialização que a gente possa brigar pela produção é com o nosso desenvolvimento nacional de produção. Não passa um Brasil forte sem uma indústria forte. Eu lembro da aula de desenvolvimento internacional do professor Hermes, que explicou o modelo que é a Coreia do Sul e os países aplicaram no de desenvolvimento, que passa pela indústria, tecnologia e inovação. Então, eu acho que são esses os caminhos. Eu acho que esses três, né? Alguma pergunta? É o time. É isso mesmo. A gente está agora esperando a Milene chegar. Boa noite. Eu queria saber se você enxerga algum potencial da exportação brasileira a nível regional, principalmente da exportação sul-mato-grossense para países como Paraguai, Argentina, Venezuela,
Uruguai? Ótima pergunta. Primeiro, um produto que eu sempre gosto de conversar sobre é a produção de tilápia no Mato Grosso do Sul, que é algo que tem crescido significativamente, e hoje o Mato Grosso do Sul é o principal exportador de tilápia do Brasil. O Paraná é o maior produtor, mas o Mato Grosso do Sul figura como o maior exportador. O que acontece? Tem um grande potencial na tilápia nos países aqui da América do Sul. O agronegócio tem sim a potencialidade de aumentar sua participação de maior mercado, principalmente pela PEC, né, do Mercosul, que a gente fizeram com muito, né? Então a comercialização é um conteúdo chave. E a tilápia pode se tornar um grande player aqui no estado nos próximos anos, principalmente com a questão da bioceânica. Beleza, a bioceânica ela vai proporcionar também a possibilidade de uma o exportador do Mato Grosso do Sul enviar as exportações pela sua rota oceânica para os países da própria América do Sul, Paraguai, Argentina, Chile, ali, todo o cinturão. Porque o que acontece? A ponte entre o Porto Murtinho e a cidade de Paraguai vai facilitar bastante essa dinâmica. Para outros produtos também prevejo uma possibilidade, principalmente do valor agregado da frutas. Por exemplo, uma migração de valor do morango através da transformação de uma elétrica no selo brasileiro. Isso agrega valor, tá? Então, assim, tem esses potenciais. A questão, a Argentina é uma competidora com a gente na questão de exportação, é um grande país, mas a gente tem algumas possibilidades que a gente pode entender. Por exemplo, a expansão da produção de suínos no Brasil é algo que já está em pauta, né? Basicamente pelo sul do Brasil por agricultores familiares, mas com essa demanda da China e a valorização da carne suína no ano passado, agora sem queda, devido à retomada da produção da China, mostrou que pode ter potencial também não atender só o mercado asiático, mas também atender com o Mercosul. Então, assim, trata-se muito também das relações diplomáticas que o Brasil quer ter. Porque se a gente pode virar de visão Mercosul, a gente pode fazer uma diplomacia efetiva, ou a gente pode acabar tendo possíveis clientes por esse nível da gente. Então, assim, vejo também a possibilidade de apoio de comércio entre marcas Mercosul e União Europeia, uma ótima força motriz do agronegócio também, do Mato Grosso do Sul. A gente tem exportado bastante milho e soja, Campo Grande também aqui Campo Grande também é uma produção significativa, também para a cultura, essa alternância na relação de culturas, mas vejo com bons olhos acredito que sim, a gente tem potencial ainda a ser explorado na América Latina também, países da América Central, países do México, então são grandes possibilidades que a gente tem de aumentar a nossa expectativa. Vamos lá, gente. Não? Ô, Matheus, vamos abrir. Vamos falar um pouquinho de política também, até porque, claro, esse vai ser um dos temas que vai perpassar tanto a discussão política nacional, né, quando a gente pensa as eleições no âmbito do governo federal, presidenciais, principalmente aí em função do comércio internacional, mas também quando a gente pensa aqui no Mato Grosso do Sul, no debate que talvez seja menos tenso do que o nacional, mas que tem também alguns enfrentamentos que é importante a gente acompanhar. Então, você que vem estudando o tema já desde 2015, 2016, o que você tem percebido de relação entre a política externa do Brasil e esses reflexos para o comércio global, mas principalmente para o agronegócio brasileiro? Então, como que você percebe essas nuances, né, essa mudança de posicionamento, mudança de discursos, aproximações com parceiros uns ou parceiros outros? Então, como que a política externa interfere no agronegócio brasileiro e como que aqui no caso do Mato Grosso do Sul você tem percebido
essas articulações para além dos players internacionais. Então você falou sobre a produção de tilápia, você falou sobre as cooperativas, você falou dos arranjos produtivos locais, mas o quanto que isso tem sido articulado pelo governo do estado, o quanto você tem acompanhado isso, pelo menos? Perfeito. Assim, a polarização do debate, eu acho que no cenário eleitoral, vai acabar ocupando sintonia entre grande agronegócio e agricultura familiar. Então, acho que provavelmente vai acontecer uma discussão bem séria sobre isso. E também em relação a essa finalização da cota computador e necessidade de investimento em tecnologia e inovação. No tange, por exemplo, o comércio nacional... Você que falou em polarização. Eu não falei que é polarização, não. Não, tudo bem. Muito bem, a questão da agenda de comércio do Brasil, eu acho que a Constituição está sustentando essa, pela necessidade de importação, seja da China, seja de outros países, né, na questão de mercado. Então, eu acho que a agenda assim, não foi para frente, igual a gente teve, por exemplo, com o Salto Amorim, na questão de conquista de novos mercados. Eu fiquei muito decepcionado com o posicionamento que tem tido, né, a questão da agenda política internacional do Brasil desde o tempo desde antes do Covid, porque a gente tem um acordo com o Mercosul da União Europeia travado, por exemplo, por questões que já poderiam ter sido solucionadas, isso poderia ter gerado um desenvolvimento atual significativo. Eu acho que a mudança de discurso principal foi no fomento do agronegócio como o grande salvador da nossa economia. Porque o que acontece? Eu assisti uma palestra em 2019, um grande mestrado, um grande estudioso do agronegócio, e o fato que faltava para o Brasil era o marketing relacionado ao agronegócio. Isso acabou se traduzindo, tanto na investimento na imprensa, tanto na criação do jogo do agrofoca, do técnica e tudo, e em discussões acadêmicas também, com pessoas muito presentes, de forma muito mais assídua. Então, eu acho que e também temos a tradução da aproximação entre a bancada moralista e o governo, de uma maneira que um grande logo tem acontecido, por assim dizer. Durante o governo atual, mais de 1.600 agricultores foram aprovados, muito baratos na maior parte dos países produtores, como a própria União Europeia. E isso é uma tradução dessa aproximação e desse lobby, seja entre políticos e produtores ou possivelmente entre as próprias empresas que comercializam pacotes tecnológicos voltados à produção. Então, assim, eu acredito que a agenda de comércio acabou por se autossustentar, porque se a gente não tivesse uma atuação de dependência, por assim dizer, das quantidades que a gente produz e exporta, alguns laços de combate seriam interrompidos. Houve um estremecimento da relação do Brasil e Chile após as declarações do deputado, senador lá. Mas mostra também que a necessidade de uma agenda política que diversifique o mercado, que traduza em reduções de barreiras comerciais. A sinalização mais significativa que eu vi assim, nesse governo, tanto que a minha produção, foi a tentativa de entrar na OCDE, bem 2 anos atrás, a questão de redução das exportações de uma cota do trigo dos Estados Unidos a uma cota zero, uma tentativa de aproximação aí com o Donald Trump. E acredito que o debate eleitoral vai se focar nessa possibilidade de desenvolvimento da agricultura familiar. Por isso que eu quis trazer um pouquinho do potencial que ela tem e de quando esses problemas são solucionados, geralmente envolve o cooperativismo. Porque a gente tem muito, o cooperativismo ele é forte no sul do estado, no Triângulo Mineiro e nos estados do Norte e Nordeste tem baixo índice de cooperar. Então, assim, tem uma possibilidade de aumento de produção, de agregação de valor enorme. E até fazendo paralelo com a pergunta que a Isabela fez, em relação ao Mercosul, em relação às próprias oportunidades aqui,
traduz muito. Tá? Então, no que tange o governo do estado, a gente tem a Tereza Cristina, né, que é a candidata a senadora, então eu acredito que os candidatos vão fazer uma aproximação significativa com o discurso dela, não tenho a acreditar nisso, pela força que ela tem, pelo desenvolvimento que ela teve no cargo, mas que ele passou de algum questionamento, acredito que vai haver uma sinalização muito grande na agenda dela, entende? E o que acontece na agenda dela? Ela é uma grande produtora, tem fazendas, ela é... Então, eu não sei se ela vai olhar para a mistura mulher igual um possível candidato ao Senado, e não vai ter a mesma expressão dela. Mas o governo atual, ele está apoiando um candidato relacionado ao negócio, né? O Reinaldo está apoiando o vídeo, e também está sendo, tem uma grande força do negócio do Estado, mas não sei se vai se traduzir na eleição dele. Até porque o projeto da bioceânica também vai ser utilizado como uma proposta política voltada às exportações, exportação de serviços também, questão do turismo, e combater bem significativamente isso, na minha opinião. Agora, o que realmente vai se traduzir nisso eu não sei. Mas, enquanto o Porto Murtinho está se desenvolvendo já com a implementação dos portos, é significativo. A fábrica de celulose em Rico do Rio Pardo também, relacionado ao agronegócio, está gerando bastante emprego, está mudando toda a dinâmica da cidade. E também vai ter um grande projeto com uma outra indústria de celulose que vai se falar em inocência ambiental. Então, assim, essas grandes indústrias, processadoras, produtoras, né, de celulose, ali, elas vão ter uma força política também nesse debate, ainda mais pela questão de custo, de implementação, questão de volta de exportação, infraestrutura. Então, acredito que vai assanhar bastante nisso. As agendas dos presidenciáveis, eu acredito que nenhum seja tão radical ao ponto de criticar o modo de produção no poder, tem como mostrar as deficiências, sim, mas acredito que contra a bancada ruralista seria um time perto do que tem ganhado força e tem conseguido, né, ter uma articulação também com o Senado e Câmara também muito significativa. Algo mais, pessoal? Nada. Vamos descansar o Matheus, então, poder curtir a quinta-feira dele, Campo Grandense. Quinta-feira em Campo Grande já tem samba e blues, né? Eu não sei, faz tempo Que fazem. que eu não sei. Posso estar falando? Eu não sei se a área é vídeo, mas posso estar falando? Pode. Boa noite, eu sou o seu xará, meu Matheus também. E eu, por coincidência, você comentou dos agrotóxicos e aí me veio em mente uma questão. Eu não sei como a UFD aceitou minha matrícula, mas eu estou fazendo a matéria de oncologia junto com o curso de medicina. E justo nessa semana a gente tratou dos custos diretos e indiretos do câncer. A gente tratou desde o custo direto, transporte, tratamento, até os custos indiretos, como você tirar a pessoa do mercado de trabalho, unidade produtiva e tal. E a gente trata assim das causas, né? E a alimentação, eu não lembro se a alimentação é 30% relacionada diretamente às mortes ou à incidência de câncer, mas é assim, um número absurdo ligado à alimentação. Só tabagismo e alimentação são mais de 50%, são 60% no total, eu não lembro se é de incidência ou de mortes diretas. E referente aos agrotóxicos, eu queria, não sei se eu faço estudo, mas não é perigoso, tipo, os agrotóxicos eu pressuponho que seja para produzir mais e assim ter uma balança mais favorável comercial. Mas não é perigoso por esses fatores o molho sair mais caro que o peixe, como diz a expressão, tipo, você libera o agrotóxico, que pode ser que ajude a produzir um pouco mais, só que essa produção vem contaminada e causa uma doença na população que vai causar um gasto do Estado maior, no SUS, por exemplo, ou na falta de produtividade da população vem retirada do mercado de trabalho por causa das doenças. Então, é um ponto bem interessante. Até por isso a minha crítica à liberação de 1.600
agrotóxicos em 1.000 de governo, o quase um agrotóxico por dia. Sem estudo e metodologia científica para entender os impactos na saúde humana, isso é extremamente perigoso. Então, o que acontece? 2 pontos. A produção com um agrotóxico acaba por ser necessária. A gente está vendo que está acontecendo no Sri Lanka, em decorrência de uma política que serviço proibiu a importação de fertilizantes e chegou ao agricultura orgânica. Então, quer mais de 20% da cultura do arroz, por exemplo, oferta de alimentos no grau baixo, ou se há fatores econômicos muito livres e com colapso do governo. Então, assim, temos a necessidade de produzir, sim. Podemos reduzir a utilização, com certeza. Daí vai da produção, vai da localidade, vai da tecnologia também. É acessível para o produtor. Porque tem isso. A Embrapa está se esforçando para desenvolver os bioinsumos. Não são químicos, são orgânicos, por assim dizer. E técnicas de manejo de produção, como sistema de integração. Mas mesmo assim, alguma parte se faz necessária. Um outro problema decorrente dessa questão de contaminação do agronegócio é a utilização, a aplicação do agrotóxico. Porque muitas vezes o voo, por exemplo, da aeronave é muito baixo, a quantidade utilizada é desnecessária, a forma de armazenamento, isso também é bem sério, e o manejo. Muitas vezes o produtor se aventura na manejo de lá e acaba se contaminando e acaba se entregando uma questão. Uma outra questão muito importante que você falou sobre a alimentação. Um daqueles relatórios que eu mandei para você chama State of Food Security. O de 2018, ele fez uma estimativa que se nós seguíssemos a dieta que eles consideram ideal, de nutrientes, leguminosas, baixa quantidade de carne, sem tabagismo e uso entre água de álcool, os custos a nível mundial com saúde, gastos de salário de saúde, tudo, farmácia, ele fica em 90%. Então, se a gente utilizasse a dieta como deve ser utilizada, a fornecer o custo e, consequentemente, a nossa qualidade de vida. Então, assim, envolve a questão do agrotóxico, sim, com certeza, mas também envolve nossos hábitos alimentares, envolve também os nossos cotidianos, exercícios, tudo isso. Então, acaba por contribuir, né? A gente acaba por ser uma máquina, a gente come se a luz de energia para a gente racionalizar. Mas tem essa questão. Então, esse é um estudo muito legal também, Matheus, de se fazer, o impacto das dietas na saúde das pessoas. Eu, quando fui realizar a minha dissertação, em um dos casos que eu coloquei na questão sistemática, na minha tradução dos meus resultados, se dizia a respeito a uma província no Peru, em Capiraz, como a liberalização do mercado de alimentos acabou por alterar a dieta alimentar daquela população. O que acontece? Eles produziam alimentos locais, pessoas locais, quinoa, batata lá. Eles produziam aquilo, mas eles vendiam sua produção de alimentação para comprar comidas no supermercado. Comidas com alto de gordura, alto de açúcar. Né? O que acontece? O estudo mostrou que as mulheres, na primeira VNC, na cirurgia que eles desenvolveram, as mulheres ficaram menores e mais obesas. Então, assim, tem todo esse impacto das comidas, dos hábitos alimentares. Então, é um campo de pesquisa também bem legal. Então, por isso, eu acho essa pergunta pertinente. Porque quando a gente negócio, não tem como você liberar uma substância se você não tem técnica, não tem metodologia. E que você tem grandes pesquisadores, como na União Europeia, que já recomendaram a prevenção. Então, acho que passa por aí. Beleza, Matheus, valeu. Matheus, agora, no próximo semestre, se matricula na nutrição. Aí você faz essa discussão da dieta que o Matheus está sugerindo. Matheus, você conhece um podcast chamado Prato Cheio? Prato Cheio? Ainda não. Esse podcast é do pessoal do Joio e o Trigo. O Joio e o Trigo acho que talvez você já deva ter visto alguma coisa deles. É uma equipe lá de São Paulo, uma galera de jornalismo político, que tem um podcast que chama Prato Cheio. E é muito legal porque eles discutem esse binômio segurança alimentar e economia política, assim, acredita muito nisso. E aí tem dois episódios que, na verdade, é um episódio e o outro são 4 episódios conectados, né?
que eu acho que vão te interessar bastante, assim, nessa pegada que você falou. Um dos episódios fala muito sobre a oferta de alimentos que a gente tem no dia a dia. Então, acho que o título desse episódio é O Deserto e o Pântano. Fala como que a gente tem, quando a gente sai de casa, a gente tem duas opções quando a gente tem fome. Deserto, então assim, ou a gente não encontra nada saudável para se alimentar, ou pântano, ou então a gente só encontra porcaria que arrebenta com a nossa saúde. É bem bacana esse episódio. E tem um outro que fala muito, são 4 episódios interconectados sobre, são 4 ou 5, acho que até são 5, sobre a relação entre o sistema financeiro e o agronegócio. Você acabou não explorando isso, eu também não quis abrir muito essa discussão, porque ia fugir bastante, mas são 5 episódios que discutem essa relação entre a financiarização lá na Faria Lima e como que ela também já está chegando no interior do Mato Grosso do Sul, de Rondônia. Então, como que essa galera não só está pegando crédito rural do governo, né, que é o que você abordou no começo da exposição, mas como que eles já estão atraindo crédito das praças financeiras, enfim. Acho que você vai curtir também. Vou dar uma olhada, é bacana. Deixa eu complementar o Matheus uma coisa, que talvez para ele seja interessante. Hoje a gente também tem um estudo sobre as fazendas verticais, que são formas de produção dentro das cidades e indoor. O custo delas ainda é extremamente elevado, mas a gente vê uma projeção no futuro. Isso é uma ótima oferta de alimentos locais, sem o desenvolvimento devido às condições de produção serem controladas. Então, essas fazendas verticais são bem bacanas também, ser interessantes aí, porque reduz o uso de pesticidas e vitaminas de quase tudo. Algo mais, gente? Beleza? Você tocou num assunto interessante que é passar batido de Sri Lanka. Vocês estão acompanhando o que está rolando lá? Vale muito a pena e vale muito a pena, né? Muito a pena a gente acompanhar. Mas eu acho que você conseguiu pegar bem essa conexão de como, de repente, algumas tomadas de decisão não estudadas, você falou várias vezes sobre isso, né? Tomada de decisão sem nenhuma metodologia científica por trás dela, tem desdobramentos que estão completamente fora da previsibilidade, né? Então, para quem não está acompanhando, também pesquisem, tem vários podcasts que estão discutindo isso. Sim, é um momento de crise extremo lá, né, que eles estão passando. Tanto na questão da fome, que foi o estopim, quanto agora a ocupação do Palácio Presidencial, o presidente e a família dele, que ocupavam vários cargos no governo, foi uma coisa também estranha. Todos eles foram, né, fugiram do país e está num momento aí crítico. Fechado, Matheus? Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço demais você. Agradecer o convite, agradecer a turma aí, espero que tenha contribuído um pouquinho, pelo menos, e obrigado. Estou dispor de outros convites também, Eduardo. Pode ter certeza, te chamo sim, quando tiver aí outra atividade, banca, coisas desse tipo, a gente vai estar junto. Obrigado. Você vai divulgar o evento para a galera ou esqueceu? O quê? Divulgar o evento para a galera ou esqueceu? Gente, quem se interessar, vai ter o simpósio da URGS, relacionado ao negócio. É um simpósio de ciência nacional do negócio, realizado todo ano, esse ano é a 10ª edição. Chama Cienagro, pode jogar lá. Quem quiser lá, é gratuito, vai ser totalmente online e vai ter temáticas bem interessantes sobre agricultura familiar e pequeno negócio, questão de tecnologia, questão de ligação de valor. Então, quem se interessar, pode fazer a inscrição lá nas redes sociais. Dia 20 e 21 de outubro. Quem que é o organizador desse evento aí, o presidente da bagaça toda? Não entendi. Quem que está mandando nesse evento todo, está organizando tudo aí? Estou na coordenação geral do evento. Beleza. Valeu, Matheus. Obrigadão. Depois você me manda o link do evento e eu compartilho com a galera também. Tá, beleza. Matheus. Valeu demais. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Eu.